Bom dia, boa tarde, boa noite. Denis Paiva e Cássio Lima. Morenos e Companhia. Morenos e Companhia Podcast. Nossa companhia é você. E você é a nossa companhia e logo teremos Mais participantes. mais companhias. Mais companhias. E a nossa companhia é ilimitada. Ilimitada. O conhecimento aqui não tem limite. Não tem limite. Galera, desde já, quero desejar que vocês assistam esse podcast, que todos estejam em paz e com muita saúde. Fiquem bem, deem um like, compartilhe, chame os amigos, comenta, dá um feedback pra gente. E se inscreva. E se inscreva no canal. Esse é o projeto piloto Do Morenos e Companhia. Podcast. E você. É a nossa Morenos e companhia. Cia. É. É isso aí. Bom, galera, de verdade, vai começar agora o podcast. A gente conta com vocês aí para divulgar bastante isso aí, divulgar esse podcast, para a gente fazer um negócio muito legal nas próximas, com equipamento melhor. Hoje a gente está aí no equipamento. Vamos ver se ajuda o nosso MVP a crescer. Isso aí. Um abraço, galera. Valeu. Ó, fica com vocês aí. Denis Paiva, Cássio Lima, Morenos Podcast e Companhia. Fala, galera! Bom dia a todo mundo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Cássio Lima E eu sou o Denis Paiva. e esse é o Morenos e Companhia Podcast. Estamos aqui no dia do trabalho, alguns trabalhando, outros não. Não, nós estamos de folga, né? Nós estamos de folga. Pois é. Ou não, né? Ou não. Ou não. Ou não. Esse é o nosso primeiro podcast. Esse é o nosso projeto piloto do Morenos Podcast e Companhia. Nós estamos aí hoje, a gente vai falar do 1º de maio, dia do trabalho, né? É hora de falar do dia do trabalho. Então, afinal de contas, né, cara? Tipo, todo mundo aqui trabalha, né? Todo mundo é trabalhador, todo mundo precisa sustentar a sua família, sustentar a sua casa, né? Até mesmo os seus gostos particulares. Então, o trabalho é importante. Trabalho é importante. Uma nova conjuntura, onde tem algumas dificuldades agora no mercado, mas todo mundo dando seus corre para manter a empregabilidade, né? Todo mundo trabalhando de uma forma diferente. Bem diferente do que a gente está acostumado, né? Para quem não sabe, o Denis e eu, nós somos professores e nós estamos enfrentando aí o grande desafio há um ano de partilhar o nosso conhecimento aí com os nossos alunos via online, né? De forma remota, e não está sendo fácil, né, Denis? Não está sendo fácil, é difícil para o aluno, difícil para o professor, difícil para a instituição também. É uma mudança, o medo do novo, o receio, a adaptação torna tudo muito complexo, mas estamos sobrevivendo. Exatamente. Por enquanto. Por enquanto. Não, foda é o seguinte, cara, a gente tá assim, vamos pensar. Você tá acostumado ali naquela sala, cabeça com cabeça, quadro na parede e tal, e de repente você muda essa configuração. E às vezes você não tem a condição de estar com um quadro na parede. Então você tem que conhecer, trabalhar com outras ferramentas. Eu aprendi pra caramba, velho. Conheci um tal de Jamboard, já viu, do Google? Não vi o Jamboard ainda. Pô, cara, é quase uma lousa digital. Pô, dá pra você colocar lembretes, etc. É bacana. E além de trabalhar com os tradicionais, Excel, PowerPoint, né? Que a gente vai descobrindo em novas ferramentas, jogos, né? Alguma coisa para complementar o conhecimento. O próprio Zoom cresceu mais de 400 vezes nesse período pandêmico, né? As plataformas de transmissão e conferência evoluíram. Tem algumas ferramentas de jogos e gamificação do ensino também que estão começando a evoluir. A gente perde de um lado e ganha de outro, né? Agora acho que o próximo passo vai ser o ensino híbrido até a gente conseguir voltar mesmo. E eu acho que até voltando, nós vamos ter uma configuração diferente no ensino. Eu tive numa palestra do Walter Longo, que é lá conselheiro do Roberto Justus no programa O Aprendiz. Cara, e detalhe que a palestra dele foi uns dias antes de decretar o primeiro fechamento o ano passado. E ele falou: gente, nós estamos caminhando para uma modalidade de ensino totalmente diferente, onde o aluno não vai precisar mais ir até a escola fisicamente
mas ele irá absorver o conteúdo. O professor vai estar, de repente, num estúdio, na própria escola, na própria faculdade ou na sua própria casa, disseminando conhecimento. O aluno vai absorvendo, vai ter condições de assistir uma aula gravada, o que não é possível. Eu acho que uma grande vantagem desse ensino que a gente está tendo hoje, dessa forma híbrida, é justamente esse, a possibilidade de você manter a aula gravada. Eu já tive alunos que em sala de aula falaram: professor, o senhor vai explicar novamente tal matéria? Posso gravar? Porque, em casa ele ficava ali com o celular escutando o que eu estava falando e relembrando. E agora o aluno tem a oportunidade de rever a aula como um todo. Então isso pode ser, para mim, na minha concepção, um grande ganho para a galera que está fazendo o ensino híbrido. Manter a aula gravada. O que você não entendeu no dia na aula, você vai conseguir entender um dia depois, 2 dias depois, a hora que o professor publicar a aula gravada. Tem um ponto interessante também, algumas escolas de cursos rápidos estão se adaptando. Eles montam a estrutura, tem a turma presencial e um telão onde quem quer participar online participa. Aí, além de você ter a aula gravada, tem a participação presencial, tem a participação online, vira um híbrido mesmo. Você consegue rever, consegue participar do jeito que você achar mais interessante. Eu vejo essa como uma tendência de futuro, primeiro para escolas menores e depois talvez chegando às maiores também. Também concordo, cara. É uma revolução que a gente está tendo. Nós crescemos aí 30 anos em um, né? Uma evolução tecnológica muito grande. Vários trabalhos estão sendo feitos home office, né? Não só o trabalho dos professores, né? Dos profissionais de educação, como o trabalho dos alunos, né? Porque os alunos também têm todo esse trabalho. Ao mesmo tempo, outras profissões estão trabalhando em regime home office, né? Eu já tenho um caso concreto de um conhecido, ele tem uma empresa e desde o ano passado os colaboradores deles estão home office, ou seja, até agora não teve problema, os caras não precisavam estar lá na empresa. Então, eu já conversei com ele já está disposto a entregar o ponto que ele aluga, que ele está pagando aluguel sem utilizar. Às vezes ele vai lá no ponto, no máximo para receber um cliente, ele falou: o cliente eu posso receber no escritório virtual, montar uma sala na minha casa e atender o cliente que precisa ser atendido presencialmente. Porque depois que o cara vira cliente, ele vai ter atendimento de suporte. Então, o atendimento de suporte ele pode ser feito em qualquer lugar. Provavelmente ele vai entregar esse ponto, em algum momento vai entregar esse ponto, e os funcionários dele não vão precisar se deslocar. E a gente vai caminhando para uma outra modalidade de trabalho, que aí as leis trabalhistas vão ter que convergir para isso. Né? O trabalho intermitente, o real trabalho intermitente legalizado. Interessante. Hoje eu tenho trampo, eu vou lá, entrego o meu trabalho, eu posso pegar outro. Alguns setores já funcionam assim. O de TI é o maior exemplo que eu vejo. É sob demanda. Você tem trabalho até você acabar aquele projeto ali, depois você pega outro, você separa. Enfim, tem algumas outras áreas também que funcionam assim. Um ponto interessante desse que você citou, em São José dos Campos os caras criaram um mega escritório compartilhado, uma coisa de outro mundo. Então grandes empresas colocam aquele espaço para não utilizar mais estrutura física. Alguns fundos de investimento imobiliário que tinham galpões locados para Petrobras e outras grandes empresas, as empresas entregaram os galpões, pagaram a rescisão e estão optando por esse caminho agora. É home office e também o escritório compartilhado. A Sensidia em Campinas também faz esse processo. Eles abriram 300 vagas só home office. Eles não querem que você vá na sede. Perfeito. A Google já trabalha assim há muito tempo, né? Várias outras empresas de tecnologia já estão trabalhando. E esse modelo vai se adaptando. Os escritórios de contabilidade também já estão se adaptando a esse home office, né? Eu já tenho colegas, por exemplo, alguns já há algum tempo, outros mais do que nunca estão trabalhando home office, prestando serviço para escritórios maiores dentro das suas casas. Eles instalam o mesmo programa, o mesmo software do escritório no seu computador e ele pode prestar esse serviço de forma tranquila. Mas, em contrapartida, a gente tem aí, dentro dessa evolução que ela beneficia o trabalho, nós temos aí a questão da capacitação, né?
O Brasil ele é tido, o que a gente sempre lê em relação a sites voltados aí para empregabilidade, para gestão, a gente vê que tipo, o brasileiro ele ainda está mal qualificado, né? O brasileiro está até graduado, mas ele ainda está mal qualificado para certos trabalhos. E a gente tem que ter essa capacidade de adaptação, né? Eu acho que o foco da próxima era, vamos dizer assim, vai ser a busca pelo conhecimento prático e não teórico. Os últimos 10, 20 anos, a busca foi pelo conhecimento teórico, pelo diploma e certificação. Tendência de inverter esse polo, cursos rápidos que te capacitem a utilizar ferramentas e entrar mais rápido no mercado e quebrar esse ciclo de pessoas que se formam e não sabem mexer. Um farmacêutico não sabe dar uma injeção. São muitos casos. Exatamente. Cara, eu até vi um negócio, tipo, ainda acontece, gente, estamos no ano de 2021, mas ainda acontece. Vaga de estágio para a área financeira, tal, preferível experiência. Tá, preferível experiência. Então por que a vaga é de estágio? Ah, mas um estagiário que tem experiência. Putz, cara, você vai achar fácil. Se o cara é estagiário, se a vaga é para estágio, a empresa tem que ter em mente que ela está ali para querendo pegar uma pessoa crua e ensinar. Ah, eu quero um estagiário, mas de preferência que ele tenha conhecimento. Que ele já tenha conhecimento, não, conhecimento tem que ter de certa forma, mas ele tem experiência. Pô, então eu não quero um estagiário. Eu quero um profissional X com experiência, não é? Porque o estagiário, por exemplo, só você dizer, se ele tem experiência é porque ele já trabalhou naquilo, então ele não é mais estagiário, na minha concepção. Ele não é mais estagiário, ele já é um profissional experiente. A não ser que ele migre para fazer um estágio numa área diferente, mas exatamente. Sucessivos estágios na mesma coisa, você não é estagiário. Não é mais estagiário, não dá. Você é estagiário enquanto você é um aprendiz, né? Então, ainda acontece. E muitas vezes vagas não são preenchidas por falta de profissionais no mercado, não de profissionais, mas de profissionais qualificados para aquela vaga. A gente ainda tem o bloqueio do idioma, do inglês principalmente, né? que ainda é uma barreira de entrada. Eu já vi vagas em que a empresa abriu mão da experiência para adaptar o funcionário e contratá-lo por causa da fluência na língua inglesa. Ele tinha uma vaga com um salário muito alto, pedindo uma experiência de 10 anos e que a pessoa fosse fluente no inglês. Ele encontrou diversos profissionais mega capacitados, com 10 anos de experiência ou mais, capazes de atender a demanda da empresa, porém não encontraram esses profissionais com a língua inglesa fluente. Então eles abriram mão dos 10 anos de experiência, reduziram para 5 anos, reduziram o salário para encontrar o profissional bilíngue. Porque os mais jovens já estão se atentando para isso, mas ainda é uma barreira que temos que encarar. É um obstáculo grande. Tem algumas vagas que eu tenho recebido recentemente que pedem até 2 idiomas, inglês e espanhol fluente. Esse cara é uma peça mais difícil que achar com uma agulha no palheiro. Muito difícil, muito difícil. Exatamente, o idioma tem sido bloqueio há muito tempo e já estava, eu acho que na hora, né, de fazer uma revisão do ensino de línguas na educação tradicional. Né? Tipo, alguns países já formam pessoas bilíngues, né? As escolas estão adaptadas. Na Itália até não são muitos, mas na França é grande o número de franceses que falam também o inglês e já estão na prática do alemão. Na Itália ainda falo de pessoas que eu já tive contato, que estiveram na Itália ou que até moram na Itália ainda, e as pessoas têm alguma certa dificuldade ainda em encontrar muitas pessoas falando inglês, tipo taxistas em locais turísticos. Você talvez ache alguns, mas muitos não falam na Itália. Na França, você já é muito comum, somente nessas profissões de taxistas,
motoristas até de ônibus, você encontrar pessoas que já estão adaptadas com a língua inglesa. Então, eu acho que já é uma hora de fazer uma revisão na educação, porque a educação é o primeiro passo para o trabalho. Exatamente. Né? Então, de termos uma educação com o ensino do português, que a gente já vê que está difícil também, não pela falta de profissionais qualificados, mas talvez por uma cultura que não se dá valor muito à escrita, né? A gente dá muito valor à língua falada. E a língua falada, normalmente ela está desgramatizada. Desgramatizada. Mas eu acho que falta. E de repente as escolas introduzirem. Porque é incrível. Eu falo principalmente na escola pública que eu estudei a vida inteira. Você começa o inglês com o verbo to be, você termina no último ano do ensino médio o verbo to be. Você não sai do verbo to be na escola tradicional. Enquanto que o convencional, agora, o ideal, melhor dizendo, né, era não só você avançar nesse conhecimento considerado básico, mas você ter 2 ou 3 disciplinas em inglês. Não estou dizendo para tirar a disciplina em português, claro que não. Você tem ali história e geografia, bota lá conhecimentos gerais em inglês à tarde ou fora da grade. Bota uma outra disciplina totalmente em inglês para ele pegar o hábito de entender diferentes pontos, porque senão vai sair da escola sabendo só o beabá. É o que acontece muito, né? Aí você tem, logicamente, que sair em busca de um curso de inglês, numa escola profissionalizante, né? Uma escola de idiomas. E nem todos têm esse poder aquisitivo. Nem todos têm esse poder aquisitivo de poder pagar a escola, né? E o poder aquisitivo, Denis, ele tem sido um grande diferencial nessa pandemia, né? A diferença social no Brasil, ela se mostrou muito maior agora nessa pandemia. Então a gente vê que nas questões principalmente do ensino, a pessoa para participar de uma modalidade de ensino remota, online, tem que ter no mínimo um celular com internet boa. Né? Ou ter computador em casa. A gente vê muitas famílias que têm um computador em casa, 2 filhos, já brecou. Ou então, eu já tive um caso desses, marido e esposa fazendo faculdade, cursos diferentes, aula na mesma hora. Como é que faz? Um notebook. Alunos de zona rural não têm acesso à internet. E quando tem um péssimo sinal que vive caindo. Um próprio, puxando para o lado dos decretos. Decreto libera o retorno às aulas presenciais na rede privada e barra na rede pública. Aí o aluno da rede pública continua com os PETs, né, que é o plano de ensino tutorado, mas os pais não têm a habilitação, que não é incomum, claro, né, porque não são todos que são licenciados, não tem habilitação para fazer o acompanhamento do filho fora da escola. Um retrocesso de 20 anos, segundo a Unicef, né? Exatamente. Para gente que já tem uma bagagem, uma graduação, etc., é difícil. Nós somos professores de áreas mais técnicas, né? Mas a área de gestão, nossa área era de gestão, contabilidade, economia, finanças, né? Administração, e a gente, tipo, para orientar no ensino regular, né? Vamos dizer assim, no ensino médio, fundamental, é complicado. Tipo, tem disciplinas que a gente não utiliza mais. A gente não utiliza mais no nosso ofício, né? E monitorar, principalmente a criança, é um dado. O professor é preparado para ensinar crianças de certas idades, né? Tanto que existe diferença. Então você tem o pedagogo ali, o professor que vai orientar a criança ali desde do pré até a 5ª série, porque é uma idade, é um modelo de criança, é um modelo de ensino. A hora que ela passa para a adolescência, é outro modelo de ensino, outra linguagem. E o professor é preparado para isso. Nós, profissionais de outras áreas, não somos. E nós estamos sendo mães e pais, às vezes avós, tios, tias,
tendo que assumir esse papel da parte pedagógica. Cara, eu confesso que eu encontro nisso, sim, uma perda muito grande, como você falou. Quando a gente volta para o ensino público, a gente vê uma discrepância muito grande. Muito grande. Crianças com extrema capacidade de aprendizado, tendo, vamos dizer assim, migalhas do ensino. Eu vi essa frase ontem, eu não lembro onde eu vi, as crianças estão recebendo migalhas do ensino. Proibição de cobrar atividade, por exemplo, né? Não exatamente proibição, um termo muito forte, mas restrição seria melhor. Isso. Restrição em cima da restrição, né? Isso, fica difícil você cobrar se você não consegue fazer o mesmo acompanhamento que você tem na sala de aula ou mesmo no ensino remoto, porque você não sabe se o aluno do outro lado está conseguindo acessar. Então, por exemplo, eu faço aulas no conservatório, que é uma instituição pública, onde tem mais de 30 alunos na sala e 6 ou 7 comparecem às aulas presencialmente. Mas por que não querem comparecer? Não, porque não tem o acesso necessário para estar ali. É complexo o movimento, é complexo. Exatamente. Nós vivemos esse momento de pandemia há um ano, mais de um ano já. E o Denis falou um negócio interessante. A gente está participando de um processo de mecanização da pessoa, né? Porque eu costumo dizer assim, nós temos a didática para ensinar de forma online. Nós somos, de certa forma, profissionais mais jovens, mais inteirados com as tecnologias, né? Por exemplo, nós temos casos de professores com doutorado, pós-doutorado, que não estavam conseguindo se adaptar, justamente pela questão da tecnologia. Estão acostumados com quadro branco, ou ainda que estivesse acostumado com slides, PowerPoints. É um jeito você dar aula na sala de aula e é uma forma totalmente distinta você estar online. Mas aí, cara, no online a maior dificuldade que eu tenho, sabe qual é? Sentir o aluno. Porque na sala de aula, se você está assistindo aí esse bate-papo aqui, você é professor, cara, você vai entender. Por mais que o aluno não levante a mão quando você pergunta, todos entenderam? Que ele fica com vergonha, não levante a mão para você entender. Você olha para a cara dele e fala, esse cara não entendeu nada. Exatamente. E aí você consegue sentir do aluno, e a hora que você dá o exercício, você dá uma passeada na sala, você começa a enxergar ali, através da atividade, a dificuldade do aluno. E de forma remota, online, você não consegue sentir isso. É o olho no olho. É o olho no olho. Cara, só de olhar para o aluno, na hora que você termina a explicação, entenderam? Aí uns vão dizer sim, aí tem aqueles que vão falar um sim mais baixinho. Tem aquele que vai sussurrar o sim. Aquele que você não conseguiu escutar a voz, você já bate o olho e fala, esse cara não entendeu. Vou explicar. Aí você, nem digo assim, você não vai constranger o aluno, né? Se ele não quer se apresentar como uma pessoa que carrega uma dúvida. Gente, de qualquer forma, eu vou explicar novamente. Eu vou explicar a partir de tal ponto. Não é, Denis? É assim. Então é a dificuldade de sentir, cara. Tem uma dificuldade muito grande. E mesmo que você faça uma transmissão online, o pessoal se recusa a abrir a câmera, aí você dá aula sozinho, vamos dizer assim. Então você não sabe a que ponto ele compreendeu ou não compreendeu, ou se ele está ali na frente da câmera realmente. Loga no computador, vai dar uma volta, vai assistir novela, vai assistir um Big Brother, né? Aí, como a nossa pauta, como que isso impacta no trabalho depois? Cara, a gente está arriscado a ter uma geração ainda mais deficitária do que a atual. Funcionalmente deficitária. Sim, eu acredito que sim. Porque a escola, a faculdade, o curso técnico, ele te ensina a fazer o trabalho, te dá a metodologia de se fazer o trabalho, mas até pode simular a prática, mas é só na hora que você coloca a mão na coisa que você vai começar a entender. Eu sempre falo dos sistemas deles. Muitos alunos eles falam assim, olha professor, não tem um sistema que faz isso? Tem. A gente vai dar aula de custos principalmente. Pô, não tem um sistema que faz custos? Tem. Exatamente. Só que para que você entenda que esse sistema está fazendo de forma correta, você tem que entender como que a coisa funciona por dentro do sistema.
e por dentro do sistema tem um carinha lá que está fazendo tal coisa, está colocando tal dígito, tal código. Quando você digita um código, aquele carinha lá dentro do sistema, ele vai pegar isso e vai transportar esse código e vai falar, esse código significa que eu tenho que somar tal número com tal número, dividir por tal número. Vai fazer uma média, né? Vamos fazer uma média. Então eu tenho que dividir o total pelo número de valores. Então você tem que ensinar o sistema a fazer isso. Então você tem que programar. Então você tem que enxergar dentro do sistema alguém fazendo esse cálculo, para que você possa executar um bom trabalho e ter certeza que o sistema está fazendo o trabalho de forma correta. Então a gente precisa de funcionalidade, pessoas funcionais, pessoas capazes de enxergar além da tela colorida. Eu sempre digo, para gente que só trabalha com Windows, eu sou mais velho, então eu tive curso de DOS, eu trabalhei com DOS, o DOS funciona por comandos. E o Windows também funciona por comandos, só que os comandos estão automatizados. Então você enxerga ali você quer, sei lá, de repente adicionar uma nova página, você vai lá e clica em novo, no Word, né? Você quer um novo documento de Word. Você tem lá um envelopinho, lá, uma folhinha em branco, clica lá, novo. Né? Você também pode fazer isso com o Ctrl N. O Ctrl N é o comando que era dado. Então, ou seja, ele te possibilitou deixar de usar 2 dedos para poder usar um clique. Só que por dentro do Windows tem um carinha fazendo Ctrl N quando você não faz. Né? Quando você clica na folhinha em branco. É interessante isso. E volta aí, ó, gente, batendo hoje é dia do trabalho. Olha para vocês verem quanta coisa a gente falou aqui de trabalho e educação, que é a base do trabalho. As futuras gerações já é um debate de alguns anos, por causa de IoT e outros sistemas de mecanização e automatização. Elas vão ter que criar os próprios trabalhos. O emprego, como você conhece hoje, não vai existir. Agora imagina, que a gente está debatendo aqui, uma geração disfuncional em relação a algumas técnicas, claro, né? Alguns padrões técnicos exigidos para que você se encaixe no mercado. Vai ser um grande problema quando você tiver que criar o seu corre. Como que vai ser o dia do trabalho daqui 5, 10 anos? Exatamente, né? Nós temos que ver que cada vez mais a prestação de serviços está tomando conta do serviço, né? Antes você fazia tudo, hoje você terceiriza boa parte do seu trabalho, né? Boa parte do seu trabalho você terceiriza. É o que a gente estava falando ainda hoje, né? Eu tenho um negócio, o negócio é de vendas. O que eu tenho que me preocupar, eu, empresário de vendas? Em vender. Vender. Só. Mas só que, em contrapartida, existe uma burocracia por trás. Existem obrigações que eu tenho que cumprir com o governo, com fiscalizações, etc. Cara, se eu for me preocupar com isso, eu deixo de vender. Então eu vou contratar um profissional que vai cuidar da burocracia para mim. Exatamente. Não é verdade? Hoje eu tenho visto muito, sempre a gente vê uma questão, né? Eu vou dar um exemplo, tá? Lógico que eu não vou generalizar, mas oficinas mecânicas. Eu estava conversando sobre isso semana passada com o PJ. Oficinas mecânicas. Como que a gente via uma oficina mecânica há alguns anos atrás? Era um lugar com um piso encardido, não é? Muita graxa no chão, tudo mais. Os mecânicos todos com uniforme sujo, né? Muitas vezes o próprio dono da oficina era o cara que te atendia, que mexia no carro e que pagava os boletos e que recebia o dinheiro, que fazia a nota, você recebia aquela nota fiscal, um recibo todo cheio de graxa, não é? Mulheres não iam na oficina mecânica porque tinha um monte de calendários de mulheres nuas. Agora, hoje, olha a diferença, hoje nós não temos mais oficinas mecânicas, nós temos centros automotivos, onde você vai lá, o piso é branco, cara. Você entra em oficinas, o piso é branco, um lugar de trabalho limpo. Mas e o mecânico que atende o seu carro não é a mesma pessoa que vai te atender. Hoje você chega lá, você tem um café, você tem uma TV para esperar, uma sala de espera tão boa quanto a sala de espera de um dentista, de um médico, com revistas, jornais do dia que você pode ler, a TV, o café, a água, um banheiro
Exato. que é separado do banheiro dos funcionários. Então, sala de descanso para o cliente. Sala de descanso, pãozinho de queijo. E estou falando isso, não estou falando de grandes redes de centros automotivos, não. Estou falando de oficinas locais da sua cidade, aí você pode identificar isso, cara. O mecânico, ele está lá com o uniforme sujo, ele não tem mais uma troca de uniforme. No meio do dia, ele já pode trocar o uniforme novamente para aparecer. O cara entra no seu carro, ele envelopa o seu volante para não colocar aquela mão cheia de graxa. Ele vai colocar uma capa no seu banco, quando ele for dirigir o seu carro, justamente não sujar o seu banco. Olha a modificação que houve. Eles criaram um novo negócio. E o dono da oficina, que normalmente é um mecânico, muitas vezes ele tem um sócio, ou ele tem um sócio mecânico, mas normalmente o cabeça da oficina é um mecânico, que ele tem que entender do negócio. Muitas vezes ele nem chega mais em balcão. Você sabe que ele é o dono porque ele está ali comandando uma equipe, mas tem uma secretária que vai te atender, que vai te dar o orçamento, imprimir a nota fiscal, o orçamento, o boleto, branquinho ali na frente, assim, sem nenhuma sujeira. Processos separados. Um cara mexe no seu motor, o outro mexe na funilaria, o outro... Por parte de motor, né, melhor dizendo, especificando. Então, assim, um cara mexe na porta, outro cara mexe no capô, outro cara mexe no teto, não são... Então, essas especializações você pode até remeter que está voltando o tempo atrás, quando a pessoa só sabia fazer uma tarefa, mas não é verdade. Os caras estão se especializando cada vez mais, não quer saber que um não sabe a função do outro. É um processo de agilidade, de automatização, especialização do serviço e personalização de entrega, que é o principal, né? A experiência do usuário. Sim. Você vai ter uma boa experiência porque você vê, você presencia aquilo. Pô, tem um cara cuidando só do meu carro, só da suspensão, um cara cuidando só disso. Você recebe bem essa mensagem e volta lá. E recomenda, né? Que é melhor ainda. Não, melhor ainda é recomendar. Então, justamente, você tem hoje uma equipe especializada, porque se aquele cara é especialista em, por exemplo, suspensão, ele vai fazer um trabalho de excelência na suspensão. E, logicamente, se ele fosse mexer no motor, talvez ele não fizesse um trabalho tão bom no motor, porque ele não é especialista em motor. Então, além de tudo, tem essa divisão. Antes você tinha um mecânico que fazia tudo, cara. Então, não que ele fosse ruim naquilo, mas faltou a excelência, né? Faltou o aconchego, né? E tipo, sabe, uma coisa que melhorou muito, isso eu ouvi de uma menina, antes as mulheres ficavam desconfortáveis em oficinas mecânicas porque era um bate-papo ruim, palavrões, né? Palavras aí com textos de duplo sentido. Uma bobeirinha, o calendário, né? Você citou o calendário já, é verdade. O calendário das meninas do ano, né? Aquelas meninas do ano e tal, das coelhinhas da Playboy. Então a gente até gostava, né? Pô, mas para uma mulher já não é uma coisa agradável de ficar se vendo e tal. Você perde aquele cliente só por causa disso. Exatamente, perde aquele cliente. E hoje não, hoje as mulheres se sentem à vontade, elas são atendidas primeiramente por mulheres, que ela chega lá, olha, meu carro está com problema, é uma outra mulher, que normalmente é uma outra mulher, ou até mesmo pode ser um auxiliar administrativo homem, mas ele já atende, pois não, vou chamar um mecânico para dar uma olhada, o mecânico já vem, ele já vem com uma outra cabeça. E não é raro ter uma mecânica junto com o pessoal. Exatamente. Hoje em dia, né? Hoje em dia, nós temos até uma amiga minha aqui que é mecânica das boas, né? Outro exemplo, o mercado de cerveja. Vou tomar uma água, agora falando de cerveja. Chegou no papo bom. Papo bom, cerveja agora. Vai tomar água, tô trazendo, agora tomar uma IPA. Depois eu trago. O mercado de cervejas foi sempre mal visto devido à objetificação do corpo, à objetificação da mulher, não é isso? Recentemente, a Verão, todo mundo conhece a figura, a personagem que foi criada pela moça que desfilava, todo o pessoal chamava ela no balcão. Obrigado. Direcionado a propaganda somente para mulheres. Então ela entra no ambiente, só tem mulheres dentro do bar. Então assim, e elas servem, elas bebem junto, tudo mais.
a segmentação do mercado está mudando, o target das cervejas está mudando. Então elas querem atingir esse novo entre aspas, esse novo público que antes se sentia ofendido de certa forma, entendeu? Você pode até olhar e falar assim, pô, a pessoa é bem aparentada, bonita e tudo mais, só que você fica com o pé atrás, pô, aqui alguém está me ofendendo de alguma forma. Então você deixa de consumir um produto por causa disso. Eles estão corrigindo essa rota, e não somente eles. Vocês vão ver esse redirecionamento em várias partes da indústria, do comércio principalmente. Então você muda a forma de chegar até o cliente. Então lojas de enxoval, de roupas, onde as esposas dos maridos vão e o marido fica impaciente atrás da esposa. Já viram isso, né? Essa cena é clássica. Nós aqui sabemos, né? É clássica. O cara providencia um puff para o marido sentar agora, perto ali. Os mais impacientes, claro. Eu praticamente gosto de comprar também. Tem um sofazinho de canto, um cafezinho. Às vezes botam um atendente homem para atender o cara, para bater um papo com ele, mostrar alguma coisa que ele possa adquirir. Então, assim, tudo isso faz parte desse conceito de especialização do trabalho também. Sim. Eu vejo muito que quando você especializa o trabalho, amplia, você melhora o seu público, você amplia o seu público. Uma coisa que eu acho interessante, e ainda precisa mudar muito, às vezes tudo tem que partir da obrigatoriedade para a pessoa criar um senso, mas quando eu abri meu escritório, quando eu construí o cômodo do escritório, o meu escritório tem um degrau para você subir na entrada da rua para dentro do escritório. Eu pensei, e se por um acaso uma pessoa cadeirante ou com dificuldade de subir escada, um idoso, venha para o meu escritório? E eu vou fazer? É o que eu pensei. Bom, eu tenho um portão de garagem ao lado e eu fiz uma porta lateral com uma rampa. Ou seja, eu consegui ampliar o meu acesso. Eu posso atender uma pessoa que tem alguma necessidade especial sem precisar que eu me desloque do escritório e vá até a empresa dela, que eu possa entrar dentro do escritório e ter acesso a todos os locais do escritório que ela pode ter, como qualquer outra pessoa. Né? E eu vejo ainda que muitas lojas, até lanchonete, cara, ainda mantém um raio no degrau. Eles não se atentaram ainda ao dinheiro que está deixando de entrar ali. Exatamente. É desconfortável para o cara parar na porta, pô, pega dá uma coxinha para mim. Não, cara, faz uma rampa de acesso ali, ou esquece o degrau, faz uma rampa única. Não precisa ter um acesso especial. Às vezes não dá, você tem que fazer um acesso especial, que é o meu caso aqui. Não dava para eu fazer uma rampa na entrada, mas eu consegui fazer uma rampa lateral. Agora, o ideal é que você tenha já o local rampado, onde todos entrem pela mesma porta. Né? É um diferencial. Isso é trabalho, gente. Estamos comemorando o dia do trabalho, é o dia da criatividade. Não há ser mais criativo que o trabalhador. Você conhece a história, deixa eu ver se eu tenho aqui o que a gente chama de post-it, né? Você conhece a história desse post-it aqui, cara? Eu não sei se a história é real, mas eu ouço essa história desde o ano 2000. O cara trabalhava numa indústria que produzia colas adesivas e eles criaram um adesivo para borracha. Só que é o seguinte, o adesivo da borracha ele descolava. Eles colavam a borracha e o negócio descolava. Só, esse adesivo não foi aprovado, eles reprovaram o adesivo. Aí o funcionário chegou e falou, mas ele podia ser usado para colar um lembrete. Aí ele, olha a ideia do cara. Você cola um lembrete, bicho. Você vai, precisa deixar um recado para alguém, você cola na geladeira, você cola no armário, você está no escritório, você cola na tela do computador do cara. Você manda um recado para ele. E, tipo, olha a ideia do cara. Ele foi a partir de um produto que não deu certo, um produto que ia ser descartado. E ele percebeu a utilidade daquele produto. Sucesso absoluto. Total. Você não chega num escritório, um balcão de atendimento que não tem um post-it, né? Hoje não tem jeito. Todo escritório, sala de aula, post-it, modelo Canvas,
Aí você pode desenhar um negócio aí, você faz, refaz, post-it. Às vezes num erro, ou que você acredita ser um erro, ou que você acredita em alguma coisa nova. Faz um ano que você mudou o seu ritmo de trabalho. Nós mudamos o nosso ritmo de trabalho. E desde que isso aconteceu, a gente está inovando, se reinventando para continuar no mercado. Quantas pessoas perderam o emprego nessa pegada de pandemia? Então, você está reinventando, e eu vou te dizer, a tendência é que mesmo após o fim da pandemia, você tem que continuar se reinventando, porque alguns setores não vão voltar como era antigamente. Esquece, não vai voltar. É como eu falei, o setor de suporte mesmo, ele não vai voltar a ser como era antigamente. Porque antes, você colocava 10 pessoas numa sala, diante de um computador para dar o suporte. Então, de repente, sei lá, você comprou um software, aí você tem lá os atendentes. Olha, como eu faço para tirar nota fiscal? Sob gestão, como eu faço para tirar nota fiscal? Como que eu faço para gerar boleto? Aí o cara vai lá, te atende, muitas vezes até já por um chat, ou pelo Skype, ou por telefone mesmo. Ele vai ou entrar remotamente no seu computador, caso seja uma configuração muito específica, ou ele vai te dar o passo a passo. Para que eu preciso ter 10 pessoas numa sala, sendo que eu posso ter cada um na sua casa? Simplesmente, e como você vai saber se esse cara está fazendo um bom atendimento? As ferramentas de atendimento já fazem isso. Ao final de uma ligação, ao final de um chat, você pode dar quantas estrelinhas você quiser naquele... Ou então, posterior ao atendimento, você recebe uma mensagem ou no celular ou no e-mail, como você avaliou o nosso atendimento? Eu não vejo a possibilidade das reuniões voltarem a ser presenciais. Eu não vejo racionalidade, melhor dizendo. Eu, participando de algumas reuniões de alguns organismos, você via a reunião presencial, convite, 500 pessoas, 600 pessoas, é muita gente, mas tem auditórios, né? Que comportam 6, 7, 8 presentes, o mínimo do mínimo. A primeira reunião online que teve, 250 pessoas presentes. Sim. Muita gente presente na reunião lá em Belo Horizonte, discutiu pauta, avançou. Então eu não vejo necessidade, na realidade, nem por que retomar as reuniões presenciais. Porque, eu particularmente sou meio contra a reunião, né? Sim, então, somos dois. Pauta, encaminhou e debateu e foi. O espaço para você bater papo, conversar com um colega de trabalho ou aluno, enfim, não é um espaço de reunião. Reunião é um negócio deliberativo e encaminhar. Então, o modelo online é ideal para reunião. E acabou a desculpa também, né? Acabou a desculpa também. Eu não vou poder ir nessa reunião não, porque levo 2 horas para chegar aí. Não, a reunião vai durar 15 minutos, você pode acessar do seu computador, cara. Eu participei de uma reunião, foi interessante. O gerente de uma unidade de um banco aqui de Santa Rita do Sapucaí, em videoconferência com o gerente dele, lá em Santa Catarina, eu e meu cliente aqui em Pouso Alegre. Meu cliente em Santa Rita e eu aqui em Pouso Alegre. Então a gente participou de uma reunião que, se ela tivesse a acontecer presencialmente, ela poderia levar até meses para acontecer. Os congressos, e fora o custo que isso barateou. Você tem que ir para um congresso. Ainda que o congresso tenha inscrição gratuita, você tem que se deslocar daqui para São Paulo, daqui para Belo Horizonte, daqui para outro lugar. Ou se for um congresso no exterior, cara, você tem que bancar uma passagem ferrada para você ir para Portugal, para Espanha, para os Estados Unidos, para Inglaterra. Hoje você pode participar de um congresso internacional daqui do Brasil, cara. Da sua casa. Do seu sofá tomando um cafezinho. Não é? Tive um professor meu que participou de um congresso de educação na Índia. Só que ele não foi para a Índia, cara. Ele estava aqui, velho. Isso é um barato. É muito, muito, muito interessante. As possibilidades que te abrem são muito maiores do que as portas que te fecham. Exatamente. A gente tem que saber aí organizar, cara, as possibilidades. Falou tudo. Nós temos que ter organização, criatividade e uma boa gestão de tempo, que a gente não tem. Porque hoje, quanto mais a tecnologia nos ajuda, mais coisa a gente quer fazer.
mais religioso. Não é questão de eu tenho muita coisa para fazer. Você tem muita coisa para fazer, você quer fazer mais. Então aquele muito que você tem, você corre com a tecnologia que você tem, e aquilo que você quer fazer ainda que a tecnologia não te ajuda, você quer fazer também. É loucura, cara. O universo do trabalho, das carreiras hoje, cara, é um dia propício hoje, dia do trabalho, como mudou o ambiente de trabalho de anos para cá. Ou como mudaram as coisas. A tecnologia, ela já vem. Tipo, no começo você montava um carro inteiro. Dali a pouco você começou a montar partes, cada setor começou a montar partes do carro. Depois de um tempo, cada indústria começou a montar parte de um carro para ser montado na indústria principal, que é o que nós temos até hoje. No começo, só homens munidos de chaves de mão montavam carros. Depois eram homens munidos de ferramentas elétricas. Daqui a pouco eram robôs no lugar de homens. E o que vai ser amanhã? Exatamente, o que vai ser amanhã? Robôs no lugar de robôs? Eu achei engraçado, eu estava vendo uma entrevista com o Marcelo Madureira, do Cacete Planeta. Eu achei interessante, ele falou assim, falando para ele, olha, o homem hoje é capaz de fazer tudo, exceto criar vida. Ele disse, não. O homem hoje já criou vida artificial. O homem ainda não é capaz de criar vida orgânica, ele não vai ser capaz, creio eu. Mas a vida artificial, o computador é uma inteligência artificial. Ele vai se adaptando às coisas, ele faz coisas, logicamente, ele não tem sentimento, né? Ele não tem consciência, mas ele tem inteligência. Como eu falei, se você disser para o computador que quando você colocar o código 1, ele vai ter que somar 10 linhas, depois dividir, o total totalizar, dividir pelas 10, ele vai fazer. Isso é coisa de gente inteligente. É a capacidade de aprender. Então, o homem já criou vida artificial. Não é? Nós temos, nas indústrias já é uma realidade há muito tempo os robôs fazendo o trabalho de homens. Eu mesmo trabalhei em indústria, trabalhei numa linha de produção, uma época que, eram 2 pessoas fazendo o trabalho, botaram um robô que estava fazendo. O robô não vai ao banheiro, o robô não para almoçar, né? É extremamente lucrativo. E é uma ideia até real e ao mesmo tempo errônea de que as máquinas estão tomando o posto de trabalho dos homens. Não. Elas estão fazendo aquilo que os homens não precisam. Foi. Pessoal, então é isso. As máquinas têm uma tendência de substituir cada vez mais alguns serviços que os homens executam atualmente. Eu queria que tivesse máquina que substituísse o garçom, automaticamente. Sim. Você é dono de cervejaria, depósito, barzinho, patrocina nós, tá? Isso aí, ó. Patrocina nós aí, Ambev. Patrocina nós, Heineken também. É isso aí, ó. Petrópolis, estamos aí. Dizíamos falando das máquinas, então, elas não tomaram, né, o lugar dos homens. Não tomaram. Há muitos anos eu escuto que os contadores vão ser substituídos pela tecnologia. Cara, vocês fazem ideia que essa conversa tem quase 100 anos, eu fui pesquisar. Quase 100 anos que estão falando, agora vai parar. Meu, não vai parar, mano. A não ser que todo mundo tenha pleno conhecimento de como gerenciar o próprio negócio, cuidar das próprias finanças e dentre outras coisas. Mesmo assim, cara, ainda é complexo. Dizer assim, a profissão vai desaparecer. Eles confundem muito, né, a questão da desaparecer a figura do contador da figura do profissional que alimenta os sistemas. Hoje os sistemas podem ser alimentados automaticamente. Eu sempre digo, eu já trabalhei em escritório que tinha muita gente. Hoje ele trabalha com o triplo de empresas com metade do pessoal que trabalhava antes, porque os processos é que vão demandar menos pessoas. E bem ou mal, lidar com a burocracia não é todo mundo que quer e nem consegue. Exatamente, porque existe uma questão de foco. Sim. Se você não focar no negócio, como falamos, né? Você vendedor, vende. Preocupe-se em vender. Porque se você tiver que se preocupar com burocracia, com papelada, com governo, com fiscalização, esquece. Não vai.
não flui da forma como é esperado que aconteça, né? Então, assim, as máquinas estão ganhando espaço, os próprios homens estão fazendo com que isso aconteça de maneira mais rápida e mais rápida e mais rápida. E há sim uma perspectiva de que substitua cada vez mais algumas profissões, atividades, né? Mas a substituição completa e, de novo, como prevê lá o Yuri israelense, Yuri Aval, eu não vejo da mesma forma. Eu também não vejo de uma forma apocalíptica, exterminador do futuro, né? Perfeito, não vejo dessa forma. Eu vejo o contrário, eu vejo tecnologia como exterminador do futuro, eu vejo tecnologia como um parceiro do futuro, cara. Uhum. Talvez a tecnologia venha para conservar um futuro, né? Já tem alguns artigos dizendo que a espécie humana está em extinção, né? Não sei se vocês viram esse. 2 textos que eu já vi falando o mesmo roteiro, seguindo o itinerário que vem sendo seguido, talvez seja a fase da extinção da espécie humana aqui. Então, justifica um pouco a busca por habitar Marte. Eu acho que naquele livro Sapiens, eu acho que ele tem alguma coisa do tipo. Se formos pensar, é piração, né, cara? Mas a gente falou bastante de tecnologia, galera. E justamente aí, se eu não falei, vou lembrar, hein? Deixa os comentários aí o que você está achando desse bate-papo, desse nosso Morenos e Companhia podcast, né? Como é que hoje? Está sem companhia hoje ou não? A nossa melhor companhia é você. Isso aí. Você é a melhor companhia, nós somos uma companhia para você. E em breve também teremos outras companhias aqui, né? Exato. Por isso, o objetivo desse podcast é justamente bater papo com você e trazer pessoas para a gente poder trocar umas ideias. Então é interessante. Sobre qual tema você gostaria que a gente falasse, que a gente comentasse? Fala aí, cara, um tema aí bacana, a gente vai procurar, vamos procurar pessoas que tenham conhecimento, porque a gente aqui, o nosso conhecimento é limitado, a nossa companhia é limitada, nosso conhecimento é limitado, né? Então a gente fala o que a gente sabe, o que a gente vive, mas tem outros temas aí que pessoas poderão trabalhar muito mais e falar muito mais, tirar muito mais dúvidas do que a gente. Estamos esperando o desenvolvimento daqueles chips que eles prometeram, sabe? Que a pessoa ia conseguir ter uma inteligência ilimitada, mas não chegou ainda. Isso aí tá difícil. E outra coisa, galera, esse aqui é o nosso projeto piloto do Morenos Podcast, né? Morenos e Companhia Podcast. É o projeto piloto. A gente está sem estrutura nenhuma, então a gente conta com você aí para nos ajudar, divulgando esse nosso podcast. Se você quiser fazer cortes, pode fazer, tá? Depois, 24 horas, tá? 24 horas depois você pode colocar cortes. Eu te convido a fazer esses cortes aí, se você achar legal. É verdade. Então é isso, galera. A gente precisa muito da sua ajuda para a gente seguir esse projeto em frente. Para a gente estar trazendo informações para vocês, trazendo assuntos bacanas. Vamos trazer, pessoal. Nós estamos aqui em Pouso Alegre, como a gente falou, Minas Gerais. Vamos trazer um pessoal de outros estados, talvez de outros países. Exatamente. Vamos fomentar essa ideia aí, que vai ser bacana. Exato. Se a pessoa não puder estar aqui, a gente vai botar um telão, ela vai estar falando com a gente. Vai falando com a gente. É algo muito interessante. Compartilhar experiências. Então, compartilha bastante aí, faz bombar. Se você conhece a gente, vai bombar. Se você não conhece a gente, faz bombar também, para que a gente se torne conhecidos, cara. Se você não conhece o Denão... Muito prazer. Esse aqui é o Denis Paiva, o Denão. Eu sou Cássio Lima. Pode chamar de Cassião também. E torna a gente conhecido, cara. Vai lá, dispara aí pra tua galera, pra tua rede, que vai ser legal. A gente vai trazer muito bate-papo, né, Denão? A gente tá com umas ideias legais aí, vamos trocar ideias com as pessoas legais. A gente vai começar uma vez por semana, por enquanto, mas a gente, como eu falei, tá sem estrutura. A gente tá gravando de um celular, a gente tá sem um microfone específico, a gente tá usando o microfone do celular. Se o som não estiver legal, vocês perdoem. Nos perdoem, mas estamos fazendo aqui um esforço de MVP. Nosso grupo de viável, para ver se vocês gostam. Manda o seu feedback pra gente. E outra coisa, né, cara? A gente estava falando sobre trabalho e carreira, porque hoje a gente está no dia 1º de maio de 2021, tá?
Se você for assistir isso aqui em 2030, 2040, 2050, estamos em 2021, no 1º de maio. Então, como eu falei, a gente está sem qualquer estrutura que projete a gente, né? Então, ajuda bastante a divulgar. Divulga esse canal e eu quero que tragam realmente as experiências de vocês, os bate-papos aí, comenta pra caramba, se inscreve no canal, né? Porque toda vez que tiver vídeo, você recebe a notificação aí. Exatamente, pra gente poder fazer ao vivo também, a gente tá com a ideia de fazer ao vivo. É verdade. Por enquanto tá sendo gravado, mas logo a gente vai estar trabalhando aí ao vivaço, né? Não. Vai ser top. Queremos você lá com a gente no ao vivo também, claro. Exatamente, né? Ao vivo. A gente vai ver se a gente vai entrar em outras plataformas também, né? Como o Instagram, o Spotify. Vamos ver se a gente coloca no Spotify também nosso podcast. E é isso, galera. Morenos e Companhia, podcast. Isso aí tem que estar na tua agenda. Esse nome não pode sair da sua cabeça. Debate com a gente, manda nos comentários, manda a sua ideia. Por que vocês não falam de tal coisa? Vamos junto, você é a nossa companhia. Cadê não? Por que você não fala de tal coisa? Eu vejo tal coisa. Tipo, porque eu não falo de tal coisa que eu não sei tal coisa. Que tal que é esse que você quer que eu fale, né, cara? Exatamente. O que você quer que a gente fale? O que é tal coisa pra você? Vou perguntar. O que é tal coisa pra você? O que é tal coisa pra você? O que é tal coisa? Não sei pra mim. É diferente pra mim tal coisa, né? É. Tal coisa, tal. A mesma coisa de fulano de tal, né? O que é fulano de tal? Fulano de tal. É tal coisa ou tal pessoa? Ou fulano, é fulano de tal, né? O Chico da Tchana. Chico da Tchana, divulga nós aí, cara. Da hora. Não, mas agora, voltando ao nosso tema aí, dia do trabalho, cara. Hoje é dia da nossa folga, cara. A gente tá trabalhando, cara. Pois é, cara. Nem de feriado, que é o dia do trabalho, a gente para de trabalhar. Pois é, cara. Eu sempre digo, trabalhar é um direito de todos, cara. Trabalhar com qualidade, trabalhar com dignidade, né? Trabalhar com segurança, com igualdade. É um direito de todos, cara. E, eu amo trabalhar, cara. Na boa, não é demagogia não, velho. Eu acho que gera uma energia boa pra gente, né? Demais, cara. Muito bom. Não sei se acontece com você. Nós atuamos em outras áreas, não somos somente professores, né? Mas quando entra o período de férias em janeiro, cara, tem hora que é maçante, bicho. Tem hora que dá um tédio. Dá um tédio. 15 dias é suficiente, depois você começa a ficar meio assim. É tedioso, né? Dá vontade. Bate o pé, sabe o que você faz. Dá vontade de ver aqueles caras de concha dos alunos, né, velho? É verdade, gente. E tipo, eu acho que a gente trabalha até pra caramba, né, velho? Eu começo a trabalhar cedo, não paro, cara. Eu acho que eu passo a maior parte do dia trabalhando. O escritório, são as aulas, preparação de aulas, a correção de provas, de trabalhos e mais ainda as coisas que eu quero fazer em paralelo. Olha, eu já tenho 2 trabalhos em paralelo, né? Contabilidade, o escritório de contabilidade e aulas, e eu quero fazer mais um terceiro paralelo. E a gente já arrumou esse podcast, já é o meu 4º ou 5º paralelo, cara. A gente ganhou do Júlio, cara. Ganhamos do Júlio, pai do Cris. O Júlio, pai do Cris, O Júlio tinha 2 empregos. Nós temos 3, 4. Não, pauleira. Mas assim, cara, eu acho que, já trabalhei em coisas que eu não gostei também. Óbvio, nem tudo te agrada. Mas eu precisei. E depois que passou, sinceramente, eu falei, até que foi bom. Porque às vezes você sai de um emprego achando que o outro vai ser melhor, o outro é pior, cara. Aí você fala, putz, até que tava bom lá, né, cara? Mas assim, hoje eu costumo dizer, eu me adaptei muito ao meu trabalho, né? E assim, pra mim, não vou dizer que é uma diversão, não. O trabalho não é diversão. Nunca é diversão. Eu não me divirto trabalhando, cara. Mas não é porque você não se diverte como numa balada que você não se sente bem, não gosta, não é um ambiente aprazível, né?
Exatamente, quando eu digo que eu não me divirto com o meu trabalho, é assim, porque acho que o trabalho de todos, você enfrenta situações contrárias ao bom andamento do trabalho, situações que tem que fazer você parar, pesquisar, pensar, estudar, problemas que você tem que resolver num tempo que você não tem. Então não é divertido isso, né? Divertido seria se meu trabalho corresse sozinho, só ficar sonhando, mas não é. Automatizado, você acompanhando ele de cima, isso é bom, mas... Então, é difícil, não é. Então, tipo, meu trabalho é diversão, mas eu gosto pra caramba do meu trabalho, gosto pra caramba do que eu faço, eu gosto de colher resultados, cara. Sabe, quando você dá um corre e aí você consegue resolver aquele problema, entrega na mão do cliente o negócio pronto. E quando eu digo, no meu caso, meu cliente é mais o externo, mas você tem o cliente interno também, né? Você resolve um problema pro seu colega de trabalho, ajuda ele, entrega, cara. Aí é satisfação, velho. Aí você sente que o trabalho resultou naquilo que você estava buscando. Exatamente. Não é o trabalho pelo trabalho, não é o trabalho pelo dinheiro, mas é o trabalho pelo realizar. Eu acho que em tudo isso está a realização. É você realizar algo, né? É colher frutos do trabalho, cara. É colher frutos do trabalho. Eu tenho um canal, eu tenho 2 canais, né, no YouTube, que eu vou divulgar aqui. É o canal Cássio Lima Oficial, que é o meu canal, onde eu trato de assuntos aleatórios. E tem o canal Climaconte TV, o canal da contabilidade. O Climaconte TV é um canal voltado para contabilidade e gestão empresarial. E nesse canal tem uma minissérie em 3 episódios, que é Como Nasce uma Empresa. Então assiste lá, galera, vocês vão gostar. Eu trabalho muito a parte do empreendedorismo ali, não entro tanto na parte contábil, muito pouco. Mas a coisa que eu falo é, se você quer criar uma empresa, quer criar um negócio, não pensa em criar aquilo para ganhar dinheiro. Importante. Não é demagogia não, viu, gente? Não é hipocrisia. Porque no tempo que você está preocupado em ganhar dinheiro, você esquece de trabalhar e entregar o que você se propôs. Exatamente. Preocupe-se em atender bem o seu cliente, em fazer bem o seu trabalho. Se você é um mecânico, não preocupe em ganhar dinheiro. Ou naquele primeiro momento, enquanto você vai cobrar pelo serviço. Preocupe em fazer aquele carro funcionar. E aquele cara que levou o carro na tua oficina mecânica, você satisfeito. Porra, meu carro ficou bom pra caramba, velho. Esse mecânico é bom. Porque esse cara vai te trazer o dinheiro. Ele vai te pagar pelo serviço e ainda vai te indicar para o amigo dele que vai trazer serviço, que vai trazer dinheiro para você. E da mesma forma qualquer outro, uma lanchonete, vai fazer um lanche? Faça um excelente lanche. Preocupe em resolver o problema daquela pessoa. Entregue para ela o melhor lanche. Não entregue para ela a cerveja mais gelada no bar. Né? Que aí você vai conseguir deslanchar o seu negócio, cara. Interage, troca com o seu cliente. Interage, bate um papo, faz com que ele sinta que você é mais próximo do que você realmente gostaria de ser das vezes, né? Faz esse meio de campo, que a tendência é que você consiga ter um resultado melhor. E que não é fácil. Não é fácil. Já vou dizer, não é fácil. Mas é algo que tem que ser feito. Então, antes de pensar nos lucros, porque o lucro é o quê? Contabilmente falando, o lucro é um resultado. Você tem 2 tipos de resultado na contabilidade. São 3 tipos. Lucro, prejuízo ou neutro. O neutro, esquece. Do neutro para o prejuízo é um passo atrás. É o ponto morto. Ponto morto, Do neutro para o lucro é um passo à frente. Tá? Então, neutro e prejuízo para mim estão na mesma situação. Mas vamos pensar no lucro. Você quer ter lucro? O lucro é um resultado. O resultado do quê? O resultado de um bom trabalho realizado. Então, se você realiza um bom trabalho, atende bem o seu cliente, resolve a necessidade do seu cliente, automaticamente o dinheiro virá. Porque mais clientes virão. Então, montar um negócio só por dinheiro, trabalhar só por dinheiro, é importante. Às vezes a gente precisa, não vou dizer a questão do trabalho, às vezes a gente precisa trabalhar só pelo dinheiro, porque às vezes naquele momento, mas você tem que pensar que a vida é feita de fases. Eu já tive um momento que eu tinha que trabalhar em qualquer coisa. Tive um momento da minha vida, tanto que eu trabalhei numa loja de 99, da loja de 99 eu fui fazer faxina numa empresa. Então, olha pra você ver a diferença.
né? Trabalhei no estoque de uma loja de 1,99, depois fui trabalhar numa indústria, mas o primeiro serviço que me deram foi faxina. Depois eu fui evoluindo dentro da empresa, porque aí deixou de ser somente um trabalho por dinheiro. A partir do momento que eu comecei a pegar experiência no trabalho, né? Consegui evoluir da limpeza para auxiliar, auxiliar para ajudante, ajudante para operador, para as máquinas. Aí a coisa foi fluindo, aí eu comecei a gostar do que eu estava fazendo. Mas no primeiro momento eu trabalhei pelo dinheiro, eu precisava pagar as contas. E aí? Não se paga as contas com amor ao trabalho, se paga as contas com dinheiro. Então há momentos que você precisa trabalhar por dinheiro, mas montar um negócio por dinheiro, aí já está errado. Você não consegue prosperar. É difícil você prosperar numa dessas, porque a sua ideia é ganhar dinheiro, o teu foco é ganhar dinheiro, você vai desfocar no atendimento. Eu digo assim, cobrança é um negócio trágico. Cobrar um cliente não é uma tarefa fácil. Se você trabalha focado no dinheiro, você vai ficar tão bravo com aquele cliente que você tem que cobrar, que você vai ser ruim com ele e não volta mais. Você vai ser estúpido, mal educado, insistente, chato. Então, sabe aqueles telefonemas que você recebe o tempo todo? Oi, tudo bem? Gostaria de falar com fulano de tal. Você não fica com raiva disso? Pensa nisso. Justamente. Exatamente. É quando você perde o foco do cliente para o dinheiro. Do atendimento do cliente para o dinheiro. Então preocupe-se com atender o cliente bem, porque se no momento aquele cliente não te der o dinheiro, outros darão. Exatamente. Entrega um bom serviço que esse cara vai falar de você para outras pessoas, vai acabar te ajudando de alguma forma. Exatamente. Gente, isso aí é fato. Isso é científico. Nas nossas ciências administrativas, contábeis, econômicas, é fato. O atendimento é aquela história, a gentileza gera gentileza, um bom atendimento gera mais clientes. É fato, todo mundo entregue. Então, e aí, cara? O que vocês acharam aí? Comenta aí. Comenta aí pra gente como é que foi o rolê aí, o debate de hoje. Eu acho que por hoje a gente pode encerrar, né? Hoje nós podemos encerrar. Vou esconder a marca aqui porque não está patrocinando a gente. Na próxima pode ser você. Exatamente, aí ó. Eu ia falar o nome de algumas marcas aqui, mas não vou falar não, porque senão vira propaganda gratuita. Patrocina nós, você que tem marca de cerveja. Patrocina nós. Brincadeira, gente. Mas é isso aí, cara. Eu acho que por hoje a gente... Esse é o nosso piloto, tá? Morenos e Companhia Podcast. Não sei porque Morenos, né? Eu não sei porque Morenos, não. Vocês têm alguma sugestão do programa? É isso aí, Morenos e Companhia Podcast, galera. Valeu, um abraço! Bye, bye! Tchau, tchau!